O reembolso da terapia ABA pela operadora de plano de saúde é uma constante naqueles contratos, por exemplo, que são seguros, onde os pacientes têm direito de livre escolha e eles vão lá e escolhem um profissional e pedem então um reembolso. A gente tem aqui vídeo gravado tratando até de reembolso integral quando a operadora de plano de saúde não tem rede credenciada e essa é uma possibilidade. Mas vamos pensar em outro cenário. Vamos pensar aqui, por exemplo, para além desse vídeo que está aqui no canal, falando de reembolso integral em terapia ABA, eu queria discutir com vocês uma outra questão, que é naquela situação em que a operadora até tem rede credenciada, capaz de atender, mas eu não gosto, eu não quero. E eu tenho então um contrato, uma seguradora ou não, pode ser um plano de saúde também, que me dá direito de reembolso. A pergunta é, qual é o valor mínimo que a operadora de plano de saúde deve reembolsar? Vamos supor, por exemplo, que exista um contrato em que, isso é um caso absolutamente real, em que existe um contrato em que o reembolso está previsto para no máximo R$90 por uma sessão de terapia e a operadora de saúde dentro da rede dela pratique valores diferentes e muito maiores do que isso. Qual seria o valor mínimo a ser reembolsado? Eu vou lançar luz sobre essas questões agora, vamos lá. Muito prazer, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, eu sou professor de Direito em cursos de pós-graduação e autor do livro Manual do Direito da Saúde Suplementar, lançado ainda no ano de 2024. Eu estou aqui para tentar desmistificar e ajudar vocês a compreender as principais regras do setor de planos de saúde. Vejam só os detalhes que passam ao largo muitas vezes de uma imensa maioria de pessoas e que eu descrevo aqui no meu livro, no Manual de Direito da Saúde Suplementar, um livro que eu lancei e que eu trato de muitas questões, inclusive disso. Vamos lá. A primeira questão é o seguinte, a gente poderia pensar inicialmente que esses R$90 de reembolso da terapia estão previstos dentro do contrato, né? De forma que, ok, alguém pode me dizer, mas está previsto no contrato, é lícito. Mas aqui vem alguns detalhes que é preciso a gente dizer. Nenhum contrato pode ferir regras que são superiores a ele, sejam regras da ANS ou sejam as leis. Nenhum contrato pode contrariar isso. E qual é o valor mínimo que um plano de saúde deve reembolsar nesses casos? O valor mínimo que um plano de saúde deve reembolsar em qualquer caso é, no mínimo, o valor que ele gastaria se essa terapia fosse ser realizada na rede credenciada do plano. E aí, Elton? E aí que numa situação como essa, ao conseguir demonstrar, como no caso concreto, por exemplo, que o valor que o plano de saúde paga para que uma criança faça terapia dentro da rede é muito superior, em terapia ABA, é muito superior aos R$90 que ele está querendo reembolsar para essa criança, é possível então buscar a equiparação de que o reembolso a ser ofertado não é então os R$90, embora previsto no contrato. O valor a ser reembolsado no mínimo é aquilo que a operadora de plano de saúde gastaria dentro da rede credenciada dela. Se ela, por exemplo, no caso concreto, ela paga para uma terapia psicológica, em terapia ABA, por exemplo, R$230 na sessão, ela deve reembolsar a mim, no mínimo, R$230 na sessão, pouco importando que o contrato de plano de saúde esteja prevendo o reembolso máximo de 90, porque o reembolso mínimo a ser dado a mim não pode ser inferior àquele que ela pratica dentro da rede credenciada, e é isso que eu explico aqui em um dos capítulos do meu livro, que está destinado a advogados e a membros do Poder Judiciário. Portanto, o reembolso mínimo é esse, de forma que, ao demonstrar que a operadora pratica dentro da rede dela um valor diferente, eu posso buscar a equiparação desse reembolso com o valor que ela pratica na rede. Compreendem? Aí você pode me dizer, mas como eu vou conseguir demonstrar isso? Aí vem o trabalho analítico, profissional e cuidadoso de um advogado especialista e experiente em plano de saúde, capaz de se debruçar sobre a sua questão, capaz de entender a sua particularidade, capaz de entender o seu caso, a fim de que esse profissional então possa dizer para você, olha, esses aqui são os caminhos. Às vezes tem mais de um caminho. Esses aqui são os caminhos para que a gente chegue aqui a buscar um melhor reembolso para você. O que quero dizer para vocês como lição é,
Essa história de que o reembolso é limitado ao valor que está no contrato. Isso é verdade até a página 2, porque se o valor que está no contrato for um valor inferior àquela que ela pratica na rede, e isso tem acontecido, eu sei que tem acontecido, esse reembolso é ilegal. E essa é uma questão que deve ser cuidada e analisada por um advogado especialista em ação contra plano de saúde, a fim de que ele possa sentar com você, analisar o seu caso, as suas particularidades e possa então prestar para você a melhor orientação. Se você tem dúvida a respeito disso, fale com um profissional e mesmo que você não conheça um aí próximo de você, faça uma reunião online. Hoje todo o processo judicial, se o caso, é inteiramente eletrônico, não existe razão para que você não faça então uma reunião a fim de que você possa, se o caso, até quem sabe, melhorar o seu valor de reembolso, porque sei que algumas operadoras têm cometido abusos muito contundentes a respeito disso. Sucesso a você, que você fique bem, muito sucesso, muita saúde a você e aos seus filhos e que tudo fique bem por aí. Um grande abraço.